Imagine que você está em um dos maiores supermercados do país. As prateleiras estão transbordando. Existem dezenas de marcas de óleo de soja, centenas de tipos de cortes de carne e montanhas de grãos. Olhando para essa cena, a conclusão óbvia seria de que vivemos na era da maior abundância da história humana. Mas ao chegar no caixa, a realidade bate na porta. O valor final da compra consome uma fatia cada vez maior do salário mínimo. No Brasil, o país que se auto-intitula o celeiro do mundo, comer tornou-se uma atividade de alto custo. Como é possível que quanto mais produzimos, mais caro fica o produto final? Por que um recorde de safra de soja no Mato Grosso não resulta em um óleo mais barato na prateleira de uma cidade no interior do Nordeste? A resposta não está na falta de comida, mas em quem detém as chaves do sistema que a movimenta. Estamos falando de um grupo seleto, quase invisível para o consumidor comum, mas que possui um poder geopolítico superior ao de muitos estados nacionais. O grupo ABCD, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus. 4 empresas que controlam o fluxo vital do planeta. Neste documentário, vamos mergulhar nas sombras desse mercado. Vamos entender como a comida deixou de ser uma necessidade básica para se transformar em um ativo especulativo em Chicago. Vamos desvendar como a carga tributária brasileira penaliza o consumo interno, enquanto premia a exportação em dólar. E, principalmente, vamos descobrir quem são os verdadeiros donos da sua mesa e por que eles lucram bilhões, justamente quando o mundo enfrenta suas maiores crises. Esta é a investigação sobre o cartel da comida. Para entender o poder dessas 4 gigantes, precisamos entender o que é uma trading. Diferente de uma fazenda que produz ou de um supermercado que vende, a trading é a ponte. Mas não uma ponte simples, é um funil por onde toda a produção mundial deve passar. A história dessas empresas remonta ao século XIX. A Cargill, por exemplo, não é apenas uma empresa americana, é uma dinastia. Fundada em 1865, ela cresceu junto com a malha ferroviária dos Estados Unidos. Eles perceberam cedo que quem controla o transporte e o armazenamento controla o preço. Ao longo do século XX, essas empresas executaram uma estratégia de integração vertical agressiva. Elas não queriam apenas transportar o grão, elas queriam ser donas do porto de onde o navio sai, das barcaças que descem os rios e das fábricas que transformam a soja em farelo para a ração animal. Hoje, se você olhar para um porto brasileiro, verá silos gigantescos com logotipos da Bunge ou da Louis Dreyfus. No Brasil, o setor logístico é o grande gargalo. O agricultor brasileiro é extremamente eficiente dentro da porteira, mas assim que o grão sai da fazenda, ele entra em um território dominado por essas multinacionais. Essas empresas funcionam como um banco e uma transportadora ao mesmo tempo. No sistema de barter, ou troca, a trading fornece o fertilizante e a semente para o agricultor em troca de uma parte da colheita futura. Isso cria uma dependência total. O agricultor já começa a safra devendo para a trading, e o preço dessa dívida é atrelado ao dólar e às bolsas internacionais. É um sistema onde o risco climático, a seca ou o excesso de chuva, fica quase todo no colo do produtor, enquanto a margem de lucro da intermediação fica protegida com as gigantes globais. Agora vamos entrar na parte mais complexa e talvez a mais revoltante deste sistema: a Bolsa de Mercadorias de Chicago, a CBOT. É lá que o destino do seu almoço é selado. A comida hoje é tratada como uma commodity. Isso significa que ela é padronizada para ser trocada como se fosse ouro, petróleo ou ações de uma empresa de tecnologia. Investidores que nunca pisaram em uma fazenda compram e vendem contratos futuros, de milho ou trigo. A financiarização significa que o preço do arroz não sobe apenas porque faltou arroz. Ele sobe porque grandes fundos de investimento decidiram que a comida é um porto seguro para proteger o capital durante uma crise financeira. As gigantes do ABCD têm escritórios de inteligência que operam nessas bolsas 24 horas por dia.
Elas possuem informações privilegiadas. Elas sabem antes de qualquer satélite da NASA se uma praga atingiu a safra na Ásia ou se o nível dos rios no Brasil vai impedir a saída dos navios. Com essa informação, elas especulam. Elas compram quando está barato e estocam em seus silos monumentais, esperando o preço subir. Quando a oferta diminui e a demanda aumenta, elas liberam o produto, maximizando o lucro. Durante a pandemia de 2020 e a guerra na Ucrânia em 2022, vimos esse fenômeno em sua forma mais pura. Enquanto o mundo temia a fome global, a Bunge e a Cargill batiam recordes históricos de faturamento. Elas não lucraram apesar da crise. Elas lucraram por causa da crise. A volatilidade dos preços é o combustível que gera os bilhões dessas corporações. Bloco 3. O labirinto tributário brasileiro. Mas por que o Brasil, sendo o maior exportador, sofre tanto com o preço interno? Aqui entra a mão pesada do Estado e uma política tributária que parece desenhada para exportar riqueza e importar inflação. O Brasil possui um dos sistemas de impostos mais distorcidos do mundo. Nós tributamos o consumo, o que na prática é um imposto sobre a sobrevivência. Quando você compra um produto no mercado, você está pagando o ICMS, o PIS, a COFINS e uma série de outros encargos que estão escondidos no preço. O combustível que move o caminhão que traz a comida é pesadamente tributado. A energia elétrica da fábrica de processamento também. Mas há um detalhe crucial: a Lei Candir. Esta lei isenta do pagamento de ICMS os produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. Na prática, isso significa que é muito mais vantajoso fiscalmente para uma trading enviar a soja para a China do que vendê-la para uma indústria nacional produzir óleo de cozinha para o brasileiro. Essa isenção cria um incentivo perverso. O governo abre mão de arrecadar de quem exporta bilhões em commodities, enquanto sobrecarrega o consumidor final no mercado do bairro. Além disso, a dolarização da economia faz com que o produtor nacional prefira vender para fora para receber em moeda forte. O resultado é a desabastecimento relativo. Temos comida de sobra, mas ela está toda comprometida com o mercado externo, sobrando para o brasileiro apenas o que o mercado internacional não quis, e por um preço inflacionado pela carga tributária interna. Houve um tempo em que o governo brasileiro tinha uma ferramenta poderosa para combater a carestia: os estoques reguladores da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. A lógica era simples e eficaz. Em anos de safras fartas e preços baixos, o governo comprava o excedente dos produtores, garantindo a eles uma renda mínima e formando reservas gigantescas de grãos. Quando vinha uma entre-safra ou uma crise global e os preços subiam, o governo liberava esses estoques no mercado interno a preços controlados. Isso funcionava como um amortecedor. Impedia que a ganância do mercado internacional ditasse o preço do prato feito do trabalhador. No entanto, nas últimas décadas, e especialmente a partir de 2016, houve um desmonte sistemático dessa política. Armazéns da CONAB foram fechados e os estoques de arroz, feijão e milho chegaram aos níveis mais baixos da história, em alguns casos próximos de zero. A justificativa era de que o mercado livre daria conta da eficiência. Mas o mercado livre de alimentos, como vimos, é dominado pelas tradings A, B, C, D. Sem estoques públicos, o governo brasileiro perdeu o poder de fogo para intervir na economia real. Ficamos vulneráveis. Se o dólar sobe ou se há uma guerra na Europa, o preço do pão no Brasil dispara imediatamente porque não temos reservas para segurar a onda. O Estado se retirou da mesa e quem ocupou a cadeira foram os algoritmos de Wall Street e as tradings multinacionais. É fundamental desmistificar uma ideia. O grande agronegócio de exportação não é quem coloca a comida no seu prato. O agro de exportação produz commodities: soja para virar ração animal na China e milho para virar combustível. Quem produz o arroz, o feijão, a mandioca, as hortaliças e o leite que você consome diariamente é a agricultura familiar. São os pequenos e médios produtores que detêm cerca de 70% dos estabelecimentos rurais do Brasil. Porém, o sistema é brutal com o pequeno. Enquanto o grande latifúndio recebe bilhões em subsídios,
créditos facilitados e infraestrutura de escoamento, o pequeno produtor luta contra a falta de assistência técnica, estradas precárias e um mercado dominado por atravessadores. A agricultura familiar enfrenta custos de produção altíssimos, já que os fertilizantes e defensivos químicos, muitos controlados pelas mesmas empresas que dominam os grãos, são precificados em dólar. Quando o custo de vida sobe e o governo não apoia o pequeno produtor, muitos abandonam o campo. Isso gera um ciclo de miséria. Menos produtores de comida real significam menos oferta e preços ainda mais altos. O cartel da comida, indiretamente, sufoca a produção diversificada ao incentivar o monocultivo de exportação, que é muito mais lucrativo para as tradings, mas desastroso para a segurança alimentar do país. Chegamos ao ponto crítico da nossa investigação. A fome e a carestia não são acidentes. Elas são subprodutos de um sistema que prioriza o lucro de acionistas em Nova York em detrimento do estômago do cidadão em São Paulo ou Cuiabá. O cartel da comida, formado pelas gigantes A, B, C, D, opera em um nível de eficiência logística admirável, mas com uma ética social questionável. A comida é a base de qualquer civilização. Quando ela se torna apenas uma ferramenta de especulação financeira e um instrumento de poder de oligopólios, a sociedade inteira entra em risco. Precisamos parar de olhar para a comida apenas como um negócio e voltar a enxergá-la como um direito humano inalienável. Afinal, enquanto o lucro de poucos for mais importante do que o prato de muitos, a conta da abundância continuará sendo paga por quem menos pode. E essa é uma conta que o Brasil não pode mais ignorar.